paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, papais e mamães, um excelente domingo a todos vocês, famílias. E vamos para mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical Juniores, com vocês maiorzinhos, amém? Vamos estar aprendendo a palavra do Senhor Jesus nessa manhã, amém? Nós vamos para a lição número 12, uma casa de fazer discípulos. Lição de número 2, uma casa de fazer discípulos. Amém, crianças? Vamos estar aí aprendendo mais da palavra do Senhor. Eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês, sentem aí, vamos juntos. Amém, crianças? Aprender mais um pouquinho da palavra do nosso Deus. Amém? Vamos lá memorizando, que está lá em João, capítulo 8, verso 31. Se vocês quiserem abrir aí na Bíblia de vocês, é lá em João, capítulo 8, verso 31. Amém? Que vai nos dizer assim, a palavra do Senhor. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos. Amém, crianças? Vamos ler de novo? Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos. Amém, crianças? Palavra muito maravilhosa, né? Que Jesus está falando para nós, né? O objetivo dessa lição de hoje, crianças, é aprender que na igreja somos discípulos de Jesus. Amém? Precisamos aprender que somos discípulos de Cristo. Amém? Então vamos lá, explorando as escrituras. Amém? A tia vai ler aqui e vocês vão lendo aí com a revista de vocês. Se vocês não tiverem, não tem problema. A tia vai explicando devagarinho. Amém? Vamos juntos aprender a palavra do Senhor. Vamos lá, explorando as escrituras. Todo mundo aqui já aprendemos o que é ser cristão? Vocês sabem o que é ser cristão, crianças? Alguém ainda tem dúvida do que significa isso? Ser cristão, aquele que crê, né, em Jesus Cristo, aquele que obedece os seus mandamentos, não é mesmo? Faz o que agrada ao Senhor, crê em Jesus Cristo, acredita, não é mesmo? Isso é ser cristão, né? Principalmente seguir os seus mandamentos, fazer o que agrada ao Senhor, fazer tudo o que está aqui, ó, na palavra de Deus, né? Devemos obedecer. Né? É isso que nos diferencia aí do mundo, né? Que somos cristãos, né? Nós temos que brilhar aonde nós estivermos. Por quê? Porque nós temos a luz de Cristo, não é mesmo, crianças? Nós seguimos a palavra de Deus, não é mesmo? Então vamos lá. Além de cristãos, há outros nomes pelos quais o povo de Deus é conhecido, sabia, crianças? Nós somos conhecidos não só por cristãos. Vamos lá? Vou ajudar vocês a lembrar de algum. Nós também somos conhecidos como os evangélicos, não é mesmo? Muitas das vezes falam, você é evangélica? Né? Só pelo nosso olhar, né? As pessoas já falam, você é evangélica, né? Já aconteceu isso com vocês? Isso significa que nós temos o brilho de Cristo em nossas vidas, né? Nós fazemos a diferença nesse mundo, glória a Deus por isso. Então nós somos chamados de evangélicos, né? Crentes. Há um tempo atrás, quando o crente também era identificado como Bíblia. Então, antigamente também, ser crente, ser cristão, o pessoal falava Bíblia. Então, tinha vários nomes, né? Temos evangélicos, temos cristãos, crentes, não é mesmo? Então, podemos ser chamados aí de diversos nomes, não é mesmo? A maneira como somos chamados não é o mais importante, crianças. Não importa se te chamam de cristão, de crente, né? Isso não é o mais importante, crianças. O que realmente importa é que sejamos reconhecidos como os discípulos de Cristo. É isso que se dá através do nosso comportamento, não é mesmo? Eu preciso estar em qualquer lugar e as pessoas precisam perceber que eu sou cristão, né? Eu sou evangélico, né? Eu sirvo a Deus, eu não faço as coisas erradas, eu me afasto das coisas que desagradam a Deus, eu sigo os mandamentos do Senhor. É isso que me diferencia, não é isso? É isso que nos diferencia, que nós somos a luz do mundo, o Senhor fala para nós, não é mesmo? Então a luz, ela tem que brilhar nas trevas. Então onde nós estivermos, nós temos que ter esse brilho de Cristo, né?
Aonde nós estivermos, nós temos que ser reconhecidos como os discípulos de Cristo, através dos nossos comportamentos, né? Discípulo segue a Jesus, faz o que agrada ao Senhor, não é? Anda, caminha levando a palavra de Deus, levando a verdade, fazendo o que agrada a Deus, fugindo da aparência do mal, não pecando, porque nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus, não é mesmo? Então nós precisamos ser chamados de discípulos de Cristo, né? Precisamos levar a palavra de Deus aonde nós estivermos, onde a gente for, levar sempre a boa palavra de Cristo, né? Que é ela que salva crianças, ela que liberta o homem do pecado, é somente a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Uma das coisas que nos comprometemos, uma das coisas que nos comprometemos quando recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador é demonstrar um bom testemunho. Então, quando nós recebemos a Cristo, nós já temos esse dever de dar bom testemunho. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, reconhecemos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, se tornamos filhos de Cristo Jesus, crianças, não criatura, mas filho. Não é mesmo? O que acontece? Eu tenho que dar bom testemunho, eu tenho que sair e mostrar para o mundo que eu sou diferente, que eu sirvo a Deus, né? Falar coisas boas, fazer coisas boas. O que significa testemunho? Declaração, depoimento, né? Todas as coisas que agradam ao Senhor eu tenho que fazer, eu tenho que dar bom testemunho de cristão. Não é mesmo? Fugir das coisas do mal, das coisas que desagradam a Deus. Amém, crianças? Então, quando eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, eu já tenho que dar bom testemunho. Onde eu for, onde eu estiver, eu sou cristão, glória a Deus por isso, eu não faço coisas de errado. Amém, crianças? Ó, veja como é gratificante quando as pessoas nos reconhecem como alguém que dá bom testemunho. Isso mostra que as pessoas nos observam e querem ser como nós, seguindo a Jesus. Então, isso é muito importante. Quando nós damos bom testemunho, as pessoas olham pra gente e falam, nossa, ela é diferente, ele é diferente. Ela é evangélica, ela serve a Deus, dá pra ver. Nossa, eu quero ser como ela. Isso é muito bom, crianças, não é mesmo? As pessoas se espelham em nós, falam, nossa, que bênção, como aquele menino é, como aquele jovem é, não é? Aquela criança é diferente, ela é quietinha, ela não faz coisas de errado, ela obedece o pai e a mãe. Nossa, ela é diferente, ela tem Jesus no coração. Não é bom isso? Quando as pessoas olham pra gente e falam isso, nossa, aquela moça é uma bênção de Deus. Aquela criança, nossa, ela vai pra igreja, ela louva a Deus, ela é obediente, ela é temente a Deus, ela não faz as coisas erradas que os amiguinhos dela faz. Isso é muito bom, crianças, parabéns por isso. Precisamos, né, sair aí fora e mostrar que nós servimos a Deus, não é mesmo? As pessoas têm que olhar a gente e falar que quer ser como a gente, quer brilhar como nós brilhamos, não é mesmo? Glória a Deus por isso. Então vamos lá. Então as pessoas observam a gente e quer ser como nós, né? Porque nós seguimos a Jesus, né? A palavra de Deus fala que nós somos luz do mundo, então nós temos que brilhar, fazer a diferença, né? Onde a gente chega, nós temos que ser reconhecidos como cristãos, pessoas evangélicas que servem a Deus, né? Leva a palavra de Deus, é muito importante isso, amém? Vamos lá. Ó, vamos aprender como começou a história das pessoas que nos chamam de cristão? Então vamos aprender como começou isso? Onde começou? Por que começou a chamarem de cristão, evangélico, né? Por que surgiu isso, crianças? Aonde, quando? Vamos aprender? Ó, vamos lá. Então, depois da morte de Estevão, houve uma perseguição aos discípulos e muitos se espalharam por várias cidades. Então, Estevão, ele morreu. O que eles fizeram, os discípulos? Eles se espalharam por um monte de cidade. Cada um ficou aqui, outro ficou ali, e foram se espalhando pelas cidades, crianças, amém? Por onde eles passavam, divulgavam a mensagem do evangelho e muitos se convertiam. Eles se espalharam sim, mas eles se espalharam levando a palavra de Deus. Não importa onde nós vamos, em qual congregação que nós congregamos, para onde a gente vai, se a gente vai se mudar. Nós temos que continuar levando a palavra de Deus. Como esses discípulos, eles teve que se afastar por causa de uma perseguição, não foi mesmo?
ou nos dias atuais nós temos que às vezes sair da nossa congregação, não pode mais ficar naquela igreja porque você mudar, mas eu tenho que continuar levando a mensagem de Deus, a palavra de Deus, aonde quer que eu for. O evangelho ele tem que estar dentro de mim, para que aonde eu chegar eu faça a diferença. Amém, crianças? Então, eles se espalharam por várias cidades, sim, mas eles continuaram anunciando a palavra de Deus, falando de Jesus, que é o importante, crianças, amém? Levando o evangelho de Cristo a todas as pessoas, glória a Deus por isso. Então nós temos que ser assim, não importa onde eu moro, para onde eu vou, o que acontecer, as circunstâncias que acontecerem em nossas vidas, vamos permanecer levando o evangelho de Cristo, permanecer firmes com Jesus, falando do amor de Cristo, falando, crianças, que vocês são evangélicos, que vocês são cristãos, que vocês já aceitaram a Jesus, que vocês servem a Deus. Não tenham vergonha disso, mas tenham orgulho disso. Amém, crianças? Que vocês irão fazer a diferença nesse mundo. Amém? Glória a Deus por isso, crianças. Amém? Precisamos fazer a diferença em todo lugar que nós estivermos. Amém? Lembrando que somos a luz do mundo. Amém? Nós temos que brilhar, mostrar que servimos a Deus sim, né? Que amamos servir ao Senhor, levar a palavra de Deus, louvar, é muito bom. Amém, crianças? Então vamos lá. Então não importa para onde eu vou, aonde eu estou, eu tenho que continuar levando o evangelho de Cristo, falando de Jesus, continuar sendo cristão, amém? Vamos lá. Os discípulos ficaram famosos a ponto da igreja de Jerusalém desejar tomar conhecimento do que eles estavam fazendo. Então eles ficaram famosos porque eles levavam a palavra de Deus aonde eles estavam. Glória a Deus por isso. Não é mesmo? Então a igreja de Jerusalém desejava tomar conhecimento, né, do que eles estavam fazendo, queria fazer o que eles estavam fazendo também, porque eles estavam crescendo, né? A igreja estava crescendo cada vez mais, porque aonde eles iam, eles levavam a palavra de Deus e as pessoas se convertiam. Glória a Deus por isso. Então por isso que a tia fala que é importante vocês falarem de Jesus, vocês falar para aquela pessoa, para aquele amigo, para aquele parente que está desanimado, Jesus te ama, Jesus está te chamando de braços abertos, né? Ganhar uma alma para Cristo é muito importante, crianças, é muito valioso, amém? Vamos levar a palavra de Deus aonde quer que nós formos, amém? Então vamos lá, crianças. Então os líderes da igreja enviaram Barnabé até Etióquia. Chegando ali, Barnabé ficou muito feliz com as obras que os discípulos estavam fazendo e exortou todos que permaneceram firmes no Senhor. Então Barnabé foi lá ver o que eles estavam fazendo e exortou eles, né? Elogiou eles, ficou muito feliz em ver a grande obra que eles estavam fazendo. Os discípulos levando a palavra de Deus, falando de Jesus, anunciando o evangelho. Glória a Deus por isso, não é mesmo, crianças? E ele foi lá todo feliz, falar com aquelas pessoas que estavam ali firmes no Senhor Jesus, levando a palavra. Glória a Deus por isso, né? Hoje em dia nós levamos a palavra de Deus, não importa, não é? Se é só falar Jesus te ama, vamos na igreja hoje, isso já é levar a palavra de Deus, é falar que Jesus ama aquela pessoa, já é uma grande bênção. Eu tenho certeza que você vai se tornar um discípulo de Jesus, amém? Vocês já são discípulos de Jesus. Amém? Nós precisamos evangelizar mais, fazer como eles fizeram aqui, os discípulos, levar a palavra de Deus, amém? Com muita alegria. Então Barnabé foi lá, elogiou eles, agradou eles, ficou feliz que eles estavam ali firmes na presença do Senhor, glória a Deus por isso. Depois disso, Barnabé foi buscar Saulo para estar junto com eles em Antioquia, onde ficaram durante 1 ano se reunindo na igreja que já havia ali, ensinando muita gente. E foi neste lugar que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. Então, crianças, olha aí aonde surgiu a palavra cristão. Já vai ler para vocês de novo. Ó. Depois disso, Barnabé foi buscar Saulo para estar junto com ele em Antioquia, onde ficaram durante um ano reunidos naquela igreja que estava ali, ensinando muita gente, falando do amor de Cristo nas igrejas, né? Falando de Jesus, falando dos milagres de Jesus, né? Ali sempre falando da palavra de Deus. E foi neste lugar que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. Por quê? Porque eles levavam a poderosa palavra de Deus, eles seguiam os mandamentos que Deus deixou para nós seguir, glória a Deus por isso. Eles
acreditavam em Cristo Jesus, né? Eles aceitaram a Jesus. Por isso que somos chamados de cristãos, para a glória de Deus. E eles também. Amém? Então foi aqui que surgiu a primeira vez que foi falado o nome de cristãos. Glória a Deus por isso, não é mesmo? Ó, as lições que aprendemos até agora nos faz entender que a igreja é o lugar onde temos comunhão com os irmãos. Isso é verdade, a gente já falou, não foi sobre a comunhão, como é bom, como é importante ter. A palavra de Deus fala com o consuado, que os irmãos vivam em união, né? Em amor um com o outro, em paciência um com o outro, ajudando um o outro, não é mesmo? Ó, comunhão com os irmãos, orando juntos, aprendendo a palavra de Deus, servimos ao Senhor, ouvimos Deus falar e recebemos dons espirituais, não é mesmo? Encontramos abrigo na casa de Deus. Olha o tanto de coisas maravilhosas que o Senhor nos oferece na casa dele, crianças. Oferece palavra, oferece comunhão, né? Nós sentimos a presença de Deus, servimos ao Senhor com alegria, né? Ouvimos Deus falar e recebemos dons espirituais de Deus para as nossas vidas. Não é mesmo, crianças? Ó, encontramos abrigo, somos curados, né? Isso é verdade, crianças, somos curados na casa do Senhor, né? Encontramos abrigo, sentimos a presença de Deus, é muito maravilhoso estar na casa do Senhor, não é mesmo? O salmista fala, né, que se alegrou quando foi para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Precisamos estar alegres indo para a casa do Senhor, amém? É um lugar que encontramos paz, né? Porque o nosso Jesus, ele é o príncipe da paz, não é mesmo? Encontramos abrigo, o Senhor fala conosco, conforta os nossos corações, nos cura, não é mesmo? Então vamos lá, é um lugar onde aprendemos a ser discípulo de Jesus, é na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, que nos tornamos discípulos de Cristo Jesus, né? Nós entra a palavra em nossos corações e nós queremos levar para as pessoas também, levar a poderosa palavra de Deus às pessoas, que eles falam que aqui dentro está escrito que Jesus ama eles, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus pode levar aquela pessoa para o céu. Glória a Deus por isso, mas precisamos seguir a palavra de Deus, os mandamentos que o nosso Deus deixou para nós aqui na palavra dele, amém? Então precisamos se tornar discípulos de Jesus? Sim, crianças, amém? E é na casa do Senhor que aprendemos a ser discípulos de Cristo Jesus, amém? Aquele que é maravilhoso, que é eterno, que é Rei dos Reis, não é mesmo? O nosso Deus Todo-Poderoso. Ó, devemos valorizar cada minuto que passamos na casa de Deus e prestar atenção em tudo que for ensinado, crianças. Isso a tia já vem falando para vocês, ó, muito tempo. Vamos, né, respeitar a casa do Senhor, valorizar a cada momento, porque o Senhor se faz presente naquele lugar, né? Vamos sentir a presença do Senhor, vamos aprender ali a palavra de Deus. É na igreja que aprendemos que para ser discípulo de Jesus não basta apenas conhecer as Escrituras, é preciso fazer a sua vontade. Então, não basta nós só conhecermos os mandamentos. Se eu não seguir os mandamentos, de nada adianta, não é mesmo? A palavra fala que não adianta eu conhecer as Escrituras, mas eu preciso fazer a vontade de Deus, amém? Eu tenho que ler, eu tenho que meditar e eu tenho que fazer o que está escrito aqui dentro da palavra de Deus, amém? Esse é o nosso alimento espiritual para as nossas vidas, crianças. Glória a Deus por isso, não é mesmo? O Senhor nos deixou a poderosa palavra de Deus para quando nós estivermos angustiados, tristes, preocupados, nós vamos até a palavra de Deus, o Senhor fala conosco, não é mesmo? Ele tem falado de diversas maneiras na vida da gente, através da sua palavra. Essa é a poderosa profecia de Deus, é a palavra de Deus. Essa profecia, ela não é, crianças. Quando vocês estiverem tristes, abatidos, desanimados, vocês orem ao Senhor e abram a palavra de Deus que o Senhor quer falar com vocês. Amém, crianças? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa lição deste domingo. Vamos valorizar a casa do Senhor, que é um lugar maravilhoso. Amém, crianças? Tem aqui o Você Sabia, que está aí na revista de vocês. Amém? E vamos, crianças, vamos sempre guardar os mandamentos do Senhor em nossos corações e praticá-los. Amém? Nós devemos saber a palavra de Deus, mas precisamos praticar o que está escrito aqui. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima videoaula. Amém? Tchau!